Você conhece que Deus criou todas as coisas, a forma como que Ele criou, a maneira como que Ele criou, cada coisa ao seu tempo, né? Do primeiro ao sexto dia. E tudo em Deus existe uma ordem correta, não é nada desordenado naquilo que compete a Deus. E Deus criou ambientes, né? Criou o céu, a terra, o mar, todas as coisas. Ele criou um ambiente. Depois que Ele criou o ambiente, Ele criou o homem. Interessante pensar, você já imaginou se Deus fizesse primeiro os peixes, criasse primeiro os peixes e depois o mar? Você pode imaginar os peixes sem o mar? Não dá, né? Então Deus criou primeiro um ambiente. E dentro desse ambiente pode haver a vida, né? Os animais marinhos, as baleias, os peixes, né? Deus prepara ambientes para que possa haver vida, né? Assim também, depois de ter preparado o ambiente, Deus cria o homem e coloca ele lá no jardim. Posteriormente, você já conhece a história, ele olha para o homem e percebe que não é bom que o homem esteja só, e faz do homem, através do homem, a mulher. Primeiro o homem, primeiro o ambiente, depois o homem, depois a mulher. Ok? É assim, né? Depois disso, é que vem a descendência. Depois disso, vem os filhos de Adão e Eva. Então era necessário ter homem e mulher, um ambiente para que os filhos viessem a existir. Logo em seguida, que Deus cria o homem e coloca ele na frente da mulher, e o homem se alegra, né? Aquela frase célebre que você conhece, né? Osso do meu osso, carne da minha carne, mais ou menos assim, né? Eu não sei se você sabia, mas é o primeiro texto poético que existe na Bíblia. É o primeiro texto poético. Então é uma poesia de tanta gratidão e tanto amor e tanta beleza que o homem viu naquele momento. Pode agradecer, mulher, pode agradecer. Ele faz um poema para a sua amada naquele momento. Então, posteriormente a isso, Deus diz assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua esposa ou à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ali Deus estabeleceu o casamento. O casamento não é criação do homem, é a criação de Deus. Deus estabelece o casamento. Deus estabelece um projeto chamado casamento, e ali Ele dá a direção. Deixará, unir-se-á para ser. Deus diz assim para eles: portanto, o meu projeto vai funcionar desta forma. Deixe para unir-se para ser. Ali Deus estabeleceu o modelo de casamento, o projeto de casamento, e deu as diretrizes sobre o casamento, para que depois pudesse vir existir a vida, os filhos. Então Deus cria, o que eu quero ressaltar aqui é que Deus primeiro cria o ambiente do casamento, para que desse ambiente os filhos possam ser gerados nesse ambiente. Eu quero mencionar, antes de já entrar no nosso pensamento, uma estatística. Há 20 anos atrás, 1994 aproximadamente, cerca de menos de 20% dos bebês que nasciam fora da instituição casamento. Depois disso para cá, de 95 aproximadamente para 2014, essa estatística de 2014, haviam 17,8% de bebês que nasciam fora do casamento em 1995, e em 2014 essa conta foi para 49,3%. Aumentou um pouquinho? Uma pesquisa mais atual, mas com uma outra conotação, de 2009 a 2014, 5 anos, certo? 5 anos. Dobrou o número de casais que não moram juntos, não coabitam. Portanto, o que nós vemos aqui nessa estatística? Uma queda, né? Ou melhor, um aumento dos números de crianças que nascem sem os pais estarem casados, e um aumento, dobrou em 5 anos, a condição dos pais não viverem debaixo do mesmo teto. Portanto, os filhos também não vão estar debaixo da influência do pai e da mãe. Correto?
Eu quero mencionar aqui três aspectos que este ambiente, o ambiente do casamento, o ambiente do lar, eu não estou falando do casado, né, no papel e tal, eu estou falando mais que isso, né, estou falando do ambiente, casamento, né, esse ambiente proporciona três situações. Vou abrir aqui a minha anotação. O primeiro aspecto que esse ambiente proporciona, que ele concede, é identidade. A segunda é relacionamento. E a terceira é herança. Só para nós firmarmos mais esse conceito, eu quero pedir para você repetir comigo esses três ambientes. Você concorda comigo? Então diga lá. Identidade, relacionamento, herança. Mais uma vez. Identidade, relacionamento e herança. Três aspectos que esse ambiente proporciona para nós, ok? Dentro disso, a identidade, ela se dá no casamento, né? Não só pela questão filho de, né, fulano ou ciclano. Lá em casa isso é muito forte. Lá em casa, o meu nome é Marco, né, Marco Antônio. O meu filho do meio é Vitor Marco e o meu filho mais novo é Marcos Vinícius, né? É muita... Eu me amo? Não, é para que eles saibam de quem eles são filhos. Eles têm uma identidade através do nome. Não que isso deva ser feito, né? Mas o próprio Deus me inspirou a fazer isso, eu nem sabia no momento. Mas eu não estou falando só dessa identidade, né? A identidade do nome que a gente já carrega por paternidade. Mas essa identidade é direcionada pelo pai, pelo posicionamento do pai, né? Um pai presente, um pai estruturado, um pai trabalhador, um pai motivador, um pai que corrige, mas um pai que abraça e ama, né? Um pai centrado no seu papel, ou um marido centrado no seu papel, ele dá a seu filho identidade. O papel do pai é responsável por trazer direção. Quando esse papel está ajustado, os seus filhos sabem onde querem chegar. Isso é muito claro para eles no seu coração. Essa competência dentro do lar de identidade é pelo papel do pai. Um pai posicionado deixa um filho orientado. O Senhor Jesus fez discípulos, né? Ele os orientou os discípulos, né? Fez deles discípulos. Lá em casa, eu sempre tive um hábito e me foi permitido isso, com a graça de Deus. Boa parte da minha vida, né, da vida dos meus filhos, eu pude estar em casa almoçando. E era um momento de encontro nosso de família. Entre uma garfada e outra, era uma conversa, uma brincadeira, um princípio lançado, gerando influência, gerando direção, gerando orientação. Então tínhamos e sempre tivemos a liberdade de conversar. Fizemos sempre do almoço, na medida do possível, um momento agradável, onde os filhos podiam conversar conosco. E ali nós poderíamos orientá-los. Eu fico pensando sobre o papel de José, pai de Jesus, ou padrasto de Jesus, se assim você quiser mencionar. Não foi meramente só estar ali ao lado, né? Conduzir a sua esposa, Maria, mas foi aquele que orientou, que dirigiu, que ensinou o seu filho, né? Nós conhecemos muito pouco sobre a cultura dos judeus, né? Mas pelo que eu soube, o filho fica um bom tempo com a mãe e depois ele fica com o pai. De uma determinada idade para frente, ele fica aos cuidados do pai. E o pai ensina a ele o Torá, né? A religião, ou ensina sobre Deus, e ensina a profissão, filho de carpinteiro. Jesus, filho de José, o carpinteiro. Tinha uma identidade também. Mas essa identidade pode ser distorcida também. Quando o pai não está correto na sua posição, centrado na sua posição, a resposta ou o resultado disso vai ser um filho sem direção, desorientado, abatido.
No aspecto relacionamento, nosso segundo aspecto, estão lembrados ainda, né? Eu quero dizer que os pais são mediadores de conflitos. Não é verdade? Ou é só lá em casa que acontecia isso? Volta e meia os meninos brigavam e tal, nós separávamos daqui um para o outro, mediávamos um conflito. Não, foi ele, não foi ele. Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu creio que é igual em toda a família, né? É isso? Levante sua mão se é assim. Amém, a maioria é. Mas nós, eu e minha esposa, mediávamos isso. De que forma? Vem cá, vem aqui, vem aqui. Abraça o seu irmão. Eles não gostavam disso. Abraça o seu irmão. Não, não quer. Abraça o seu irmão. Beija o seu irmão agora. Agora fala que você ama ele, pede perdão. Não, faz isso, faz isso. Ficavam meio brabo e tal, né, revoltado, mas daqui a pouco estavam brincando juntos, mediando conflitos, orientando. Papel dos pais. Talvez eu fale aqui mais de pai e não fale de mãe, mas entenda que isso compete também à mãe. Em alguns casos é específico para o pai, mas em outros é específico ao casal. Mediadores de conflitos ou de comportamentos. São os pais que dão limites para os filhos. O limite de um filho, meu irmão, é papel seu. Não é papel da igreja. Você não pode delegar isto. Essa é uma responsabilidade que cabe a você, a nós, como pais. Os meus filhos, eu sempre fui meio linha dura com eles. Em parte. Mas sempre fui muito amável com eles. E sempre fui muito franco. Eu, como pai, também errei. E você não precisa ser um exímio pai, um pai exemplar em tudo para criar os seus filhos. Você precisa ser pai. E pai é homem e pai também erra. Mas o seu filho vai olhar como você dá a volta por cima no seu erro. O que você faz com aquilo. Os meus filhos já são homens. Até eles se tornarem homens, quem orientava, quem conduzia, quem dizia sim ou não, era eu, éramos nós. Você vai ou você não vai? Pode ou não pode? Normalmente eles não gostam, né? Mas hoje eles me agradecem. Hoje eles me agradecem. Pai, foi importante o que você fez. E à medida que eles foram crescendo, deixaram de se tornar piazinhos e começaram a criar barba e tal, lá nos seus 16 anos já, 15, 16 anos, aí eu percebi que já não podia mais corrigi-los com varinha. Não cabe você pegar um barbado e dar uma varinha, já não dá mais. Sabe o que resta? Só a tua influência. Eu disse para cada um deles naquele momento, até agora, eu decidi por você e me responsabilizei. Porque eles sempre querem tomar suas decisões sozinhos, né? Você não me deixa viver, você não me deixa fazer isto. Eu disse, mas a partir de agora, cada vez mais, eu decido menos e você decide mais sobre as coisas da sua vida. Mas cada vez mais, eu me responsabilizo menos e você mais. Estamos conduzindo eles para a vida de adulto. Papel de pai. Orientação de pai. Estamos conduzindo eles para emanciparem-se, para serem verdadeiros homens e mulheres. Amém? Esse papel compete a nós. O desajuste desse papel, a falta de correção, a falta de direção, a falta de limites. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O seu filho de 10, 12, 13 anos não pode decidir o que ele pode fazer. Porque ainda compete a você. Ele não tem maturidade para decidir. Não queira que ele seja maduro antes do tempo. Perceba, e o tempo cada um tem um tempo. Alguns demoram mais para amadurecer, outros menos. Não pense que o seu filho de 10 anos ou 12, 13 anos já pode decidir o que vai fazer. Deixa ele, a hora que... Não. Você está sendo imprudente dessa forma. O desajuste pode ocorrer. E ele vai ser refletido no caráter da criança, no caráter do filho.
né, na maneira com que o filho se relaciona com as outras pessoas, né? Tem um termo, não sei se você ouviu, eu ouvi muito isso, mas acho que é mais antigo. Não que eu seja antigo, não é isso que eu estou falando, tá? Sou muito jovem. Mas o termo fala, esse menino está reinando. Alguém conhece ouviu esse termo? Ah, só os mais velhos. Esse menino está reinando. É um reizinho, está tomando conta do pedaço. Cadê o pai desse menino? Cadê a mãe desse menino? Que vai no mercado e fica lá fazendo cena, se jogando no chão. Ah, eu quero. Vai passar vergonha mesmo pela sua omissão. Passamos vergonha pela nossa omissão. A vergonha não é nada. O problema é que vai ser do seu filho, do meu filho. 3 aspectos que esse ambiente proporciona. Casamento, identidade, relacionamento e herança. São os pais que liberam bênçãos na vida dos filhos. Concorda comigo? O pai tem essa prerrogativa de abençoar os seus filhos. O pai e a mãe também. Nós vemos ao longo da história bíblica muitos textos falando a esse respeito. Né? O pai abençoando o seu filho, liberando o seu filho. São os pais que fazem isso. Nós liberamos as bênçãos materiais para os filhos, não é? As heranças, né? Às vezes você paga o estudo, às vezes você dá um carro, um terreno ou dinheiro. Você dá bens materiais para o seu filho, você abençoa ele dessa forma. Você também libera e abençoa o seu filho no comportamento. É você que traz essa orientação. Correto? E você também abençoa seu filho espiritualmente. Cabe aos pais estender essas bênçãos. Nesses 3 níveis, talvez mais até. Mas particularmente nesses 3. 3 aspectos que o ambiente do casamento nos proporciona. Identidade, relacionamento e herança. E agora eu quero ler aqui uma pequena história bíblica que fala, 2 histórias nós vamos ler aqui, que falam de 2 pais ou 2 famílias também 2 filhos. Né? Pode projetar lá, por favor? Juízes 11, do verso 1 até o 3. Amém. Eu vou ler aqui na minha versão, não vai ser muito diferente da que tem aí, mas diz assim: Era então Jefté, o gileadita, ou seja, morador da cidade de Gileade, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade, pai de Jefté, gerara a Jefté, seu pai, Gileade. Né? Então, um homem chamado Jefté, da cidade de Gileade, cujo pai era Gileade, cuja identidade era valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Também, verso 2, a mulher de Gileade lhe deu filhos. Então, esse pai tinha outros filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliam a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, não herdarás, porque és filho de outra mulher. Então, em face disso, Jefté fugiu do problema, fugiu da rejeição, fugiu de casa, fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Até aqui. Uma pequena introdução que traz muitas características sobre esta família, sobre essa casa, ou nesse contexto de lar. Então, quem era Jefté? Qual era a identidade dele? Valente e valoroso. Um homem valente, um homem valoroso. Porém, existia um porém na vida dele. Ele era filho de uma prostituta. Eu creio que isso é importante porque a Bíblia relata isso. Então, eu quero frisar nisso. Havia um porém, filho de uma prostituta. O relacionamento que ele tinha com os seus irmãos era um relacionamento difícil. Eles repeliam ele, não aceitavam ele como irmão. E até diziam: você não vai herdar nada aqui.
Procura a tua turma aí, meu. Vaza. Mais ou menos isso que ele estava falando, né? No último verso nós vemos o que aconteceu com essa rejeição. Ele sai de casa e vai se juntar com homens levianos. Homens levianos. Essa foi a herança dele. Eu não vou comentar para frente nesse capítulo, porque fala mais a respeito dele. Nós vamos ver uma história modificada lá na frente. Portanto, toda a história pode ser modificada e Deus faz isso conosco, né? Assim como fez também com o Jefté. Então, esse era o contexto de família. Dessa forma. Eu fico pensando sobre esse filho. E eu chego à conclusão de que ele era órfão. Jefté era órfão. Apesar de ter um pai. Por que eu digo que ele era órfão? Possivelmente o seu pai, possivelmente não, claramente, seu pai errou. Seu pai errou. Pecou. Teve um filho fora do casamento. Mas, eu não sei como se deu, a Bíblia não relata, mas ele trouxe o seu filho para dentro de casa. Mas a casa não o aceitou. Podemos entender também, claro, né? É algo extremamente difícil. Mas não foi o bastante. O pai trouxe ele para casa, porém, não foi um pai presente. Não era um pai que tinha voz ativa. Não era um pai que repreendia os irmãos. Não era um pai que administrava os conflitos, os comportamentos. Também não era um pai que abençoava. Era um pai omisso. Portanto, um filho órfão. Esse modelo não muda muito para os nossos dias. Ainda hoje é assim. Graças a Deus, não na maioria das famílias. Mas dentro da própria igreja, lamentavelmente, ainda é assim também. Um ambiente distorcido, fora do projeto original. Um pai, como eu disse, indiferente, calado, desmoralizado. Com certeza, o peso da culpa gerou nele uma impotência no sentido de se colocar. Diz assim, olha, eu errei, como homem eu errei, me arrependi, trouxe para casa e é meu filho. E a direção é, vocês irmãos, são irmãos dele. Nós vamos respeitá-lo como qualquer um de nós. Esposa, me perdoe, eu errei. Mas não tenho como reparar, mas preciso assumir. Mas ele é nosso filho, vamos cuidar dele. Foi o que foi o que Gileade não fez. Isso levou o menino a uma direção de marginalidade. Qual é o nosso contexto atual de mundo hoje? Um mundo onde a direção é machista. Concorda comigo? O homem tem que ser mulherengo, beberrão e espancador. Nas novelas a gente vê isso. Ou ao contrário disso, o homem banana. Sem querer menosprezar, né, o papel do homem, mas... E a mídia contribui grandemente para isso. Se você começar a olhar os mais antigos, eu não, mas o desenho dos Flintstones, né? Só dos mais antigos sabem. Né? O desenho dos Jetsons, né? Lembram? Só os antigos. Pais bananas, pais desmoralizados, maridos desmoralizados. Vamos para o dia de hoje? Simpsons. Quem é o Bart Simpson, né? É o pai, Bart Simpson. Homer. Bart é o filho, né? Eu nem assisto isso porque acho horrível. Não quero compactuar com isso. Eu não contribuo com isso.
Mas um homem com seu caráter, com seu papel, um pai banalizado. E nós vemos muito isso hoje na nossa sociedade. Concorda, querido? Então o que está havendo, na verdade, é uma desconstrução da paternidade. O nosso mundo deveria ser paternalista, como Deus é pai. O que está havendo é uma desconstrução dessa imagem do paternalismo. Do pai que abençoa, do pai que protege, do pai que cuida, do pai que segura, o pai que dá direção. Uma desconstrução da paternidade. Desculpe a idade que nos leva a isso também. Qual é o impacto disso? Segurança. Um pai fora do seu papel. Um pai banalizado. Um pai... Não tenho nem palavras para expressar isso, mas um pai gera insegurança em toda a sua família. Um marido abatido, fruto de um contexto, de um meio, de um ambiente desestruturado. Um marido abatido gera insegurança na esposa, e essa insegurança faz com que ela se coloque como líder. Desculpa aqui a expressão, mas mulher general. Ela toma a frente. Ela se posiciona na frente, ela dirige, ela faz, ela acontece. Isso é pesado para ela porque não é natural da mulher isso. A mulher foi criada por Deus e com o homem para protegê-la, para ele estar à frente. Queridos, um homem abatido é como um eunuco. Sabe o que é a expressão eunuco? Castrado, sem o ímpeto. Deus deu ao homem um ímpeto, em todos os sentidos, na área sexual também. A impetuosidade é nata do homem no sexo. É nata a impetuosidade no homem também para avançar durante a vida e enfrentar os desafios da vida. O homem antigo saía para a caça, ele ia à frente. Ele corria o risco. Ele trazia o sustento para a sua casa. Eu gosto da ideia de que os homens constroem casas. E antigamente se construía casa serrando madeira, cortando com machado, era um trabalho bruto. Ainda é, mas hoje é muito mais fácil. Mas os homens constroem casas, um trabalho bruto, um trabalho que tem que ir à frente, que requer esforço, requer ímpeto. E a mulher transforma essa casa em lar. Ela põe um tapete, ela põe uma flor, ela põe um quadro, uma cortina, ela deixa esse ambiente agradável. Eu vou abreviar aqui a minha conversa, porque senão nós vamos longe, eu vou me estender muito. Mas nós, pai e mãe, marido e mulher, podemos criar um ambiente onde seja agradável. Onde nós possamos, todos nós, pai, mãe, filhos, desfrutarem com alegria. Numa oportunidade, já tem alguns anos, na rua da minha casa, assim, um pouco à esquerda para baixo, uns 3 terrenos do outro lado, na rua, tinha um bar. E me chamava a atenção cada vez que eu passava por aquele bar, que eu via ali o bar sempre cheio. E não é uma rua de movimento, uma rua secundária, mas um bar cheio de homens, muitos homens. Me chamava a atenção também o fato de existirem muitos carros e carros bons. Carros de pessoas abastadas, pessoas que têm um poder aquisitivo bom. E aquilo me incomodava e um dia eu perguntei, Deus, por quê? E esses homens estão aqui no bar até altas horas da madrugada e não vão para suas casas? Não consigo entender isso. E sabe o que Deus falou ao meu espírito? Esse é o meu entendimento. Deus falou ao meu espírito. Ele disse assim, eles não têm honra em casa. Como assim? Deus falou ao meu espírito, aqui, eles são chamados, ô doutor, ô juiz, excelência, tudo bem? Ô coronel. Eles têm uma falsa honra, mas aquilo preenche o ego deles. Não tem alegria de estar em casa. São vítimas, claro. Não tô querendo dizer aqui que a mulher é a culpada, não é isso. Tá?
Não se sinta ofendida, minha irmã, porque essa não é uma palavra para você, dirigida a você. Mas o que eu quero dizer é que esse ambiente falhou, de alguma forma. O ambiente, talvez, que eles foram gerados, né, falhou. Levou-os a isso. Melhor estar num bar do que estar dentro de casa. Esse homem passivo, esse homem abatido, que gera uma mulher insegura, e por causa da sua insegurança ela afronta e desrespeita e desonra, gera mais abatimento nesse homem, que gera mais insegurança nessa mulher, que gera mais afronta e desonra para esse homem, que gera mais abatimento, que gera mais insegurança. É um círculo ou um ciclo vicioso que precisa ser interrompido. E os frutos desse meio, os filhos, tornam-se bebês emocionais. Pessoas traumatizadas na sua alma, e às vezes com 40 anos de idade, você conversa, você percebe que são imaturos emocionalmente, incapazes de cuidar de uma família, incapazes de lutar no seu dia a dia, de vencer os seus desafios. Foram castrados, literalmente castrados. Eu creio que Deus não quer isso para nós, para nossos dias. Eu creio que Deus quer restaurar essa posição de pai, posição de marido, posição de esposa, posição de filhos. Deus quer restaurar isso. Você concorda comigo? Amém. Graças a Deus por isso. Agora quero ver uma outra história junto com você. Estou convidando você para passear aqui pela Bíblia, ok? Vamos surfar nessa vibe aqui, como dizem. Vamos adiante um pouquinho no livro de Juízes, no capítulo 13. Conta uma outra história, um outro contexto de família, bem diferente desse. Nós vamos ler rapidamente aí aqui. Pode projetar, por gentileza, a partir do verso 2, 13, Juízes 13, 2. Estamos lá. Diz assim: E havia um homem em Zorá, na cidade de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. Essa era a característica desse casal. E o anjo do Senhor aparece a esta mulher. Que maravilha, né? Um anjo aparecer para ela. Eis que agora o anjo fala: és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Até aqui por hora. Então havia um homem chamado Manoá, tinha uma esposa, essa esposa era estéril, o anjo vem, aparece para ela e dá uma notícia para ela: você vai conceber um filho. E você vai precisar se cuidar desta forma. Essa vai ser a sua dieta. Assim, assim, assim. Cuide-se. E, inclusive, o anjo dá o propósito da existência desse filho. E a maneira com que ele será conduzido. Ele vai ser nazireu de Deus. Ele vai ser consagrado a Deus. Ele não vai ter o cabelo cortado nunca. Consagrado a Deus. Desde o ventre. E ele começará a livrar Israel dos filisteus. Um dos salvadores de Israel. Que maravilha, eu fico pensando que privilégio de uma mulher dessa, receber a visita de um anjo da parte de Deus, e dizer: olha, a partir de agora você vai ser frutífera. Faça isso, cuide assim do menino, porque ele vai ser isso. Seguindo no texto, verso 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim.
cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus. Ela não tinha certeza. Terribilíssima, diz a minha versão. E não perguntei de onde ele era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele me disse, eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, e repete outra vez ali para frente, né? Vamos para o verso 8. Segura aí no verso 8. Ela recebe a visita, imediatamente ela corre para o seu companheiro e relata para o seu companheiro, para o seu amante, para o seu esposo, para o seu confidente. Era uma mulher que entendia sobre o contexto de casamento. Era uma mulher submissa. Era uma mulher que era, junto com o seu marido, uma equipe. Por isso ela foi avisar o seu marido do fato ocorrido. No 8. Então Manoá, esposo dessa mulher, orou instantemente. Ele ouviu a sua esposa. Ele acreditou na sua esposa. Imediatamente orou, dizendo assim: ah, Senhor meu, rogo-te de que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine. Que tal a preocupação desse pai? Senhor, eu rogo para o Senhor que volte o anjo, para que ele nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer, como devemos criar esse menino. Olha a preocupação desse pai. Olha a presença marcante, o posicionamento marcante desse pai. E Deus ouviu a voz de Manoá. Deus jamais deixa de nos ouvir. E o anjo de Deus veio outra vez a Manoá. Tá certo? Tá certo? Não. Veio a mulher. Por que não veio para ele? Veio outra vez para a mulher. Só para você entender, minha irmã, o quão é importante o seu papel dentro dessa estrutura. O próprio Deus envia anjos até você. Deus respondeu e envia o anjo. Estava no 9, né? Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo veio e outra vez a mulher, e ela estava no campo, porém não estava com seu marido, Manoá. Apressou-se a mulher e correu e noticiou outra vez ao seu marido. E disse, né? Veio outra vez a mim o que veio outro dia, o homem, e me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, acreditou na sua mulher. Veio o homem e disse, és tu aquele homem que falaste com essa mulher? Ele disse, sou eu. O anjo respondeu. Então disse Manoá, cumpram-se as tuas palavras, assim vai ser. Né? Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Aí o anjo dá toda a direção que já havia dado a Manoá. E para nós só terminarmos de ler, vamos lá para o verso 24, por favor. O desfecho aí de parte da história. Depois, estamos lá? Verso 24, por favor. 1, 2, 3. Juízes 13, 24. Chegamos lá? Aí. Depois teve essa mulher um filho. Deu à luz a esse filho. E chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Deu à luz, foi presenteada, o menino cresceu, foi totalmente relevante na história de Israel. Todo mundo conhece a história de Sansão, a importância dele. Deus o abençoou. Fruto de um lar que teme a Deus. Pessoas que buscam. O anjo só veio para essa mulher porque ela buscava a Deus. Esse homem só orou a Deus porque ele cria em Deus, que Deus poderia operar qualquer coisa. E Deus estabeleceu o seu plano através desse casamento. Todo casamento tem um propósito. Aliás, não tem um único propósito, tem vários propósitos. Mas um deles é estabelecer sobre a terra uma geração de filhos piedosos, pessoas tementes a Deus, pessoas retas, idôneas. Você está comigo? Posso continuar mais um pouco? Você aguenta? Vamos finalizar. Vamos lá para Lucas 14, então. Lucas 15, por favor. Você conhece essa história? É uma parábola do filho pródigo.
Eu vou ler rapidamente, só para nós contextualizarmos essa história. Pode projetar lá, por favor. Lucas 15, verso 11. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Um dado importante que acho que nós normalmente não observamos. O filho vem e pede ao pai a sua parte. E o pai faz o quê? Concede. Ok? Só que ele concedeu aos 2. Normalmente nós imaginamos que só um recebeu. Não, a palavra diz aqui. Ele repartiu por eles a fazenda. Deus deu naquele momento para os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Portanto, passava fome. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aí ele toma uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Posse dessa decisão, ele se levanta. Levantou-se e foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, seu pai. Quem que viu o filho? O pai viu o filho, não foi o filho que viu o pai, certo? De longe o pai avista o filho. E o pai moveu-se de íntima compaixão. E correndo, olha a importância dessa história, meus irmãos. Eu sei que você já ouviu isso, mas perceba que o pai olha, vê o filho de longe, se enche de íntima compaixão, se move de íntima compaixão e sai correndo na direção do filho e lança-se ao pescoço e o beija. Será que nós faríamos isso com o nosso filho? Nosso filho vem, antes da época, pede a sua herança. Eu nem quero entrar muito no contexto deles, oriental, mas isso aqui significa, naquela época, uma afronta irreparável. É mais ou menos o seguinte: pai, eu quero que você morra. Quero que você morra porque eu quero a herança. Porque quando você morre, eu tenho a herança. É mais ou menos isso que o filho falou para o pai. Mas o pai vendo o filho, esquece de tudo isso. Além do pai ter dado a herança, o pai esquece. Quando vê o filho, ele tem uma grande compaixão e vai ao encontro do filho. Ele se antecipa. Quero que você perceba e grave bem. Ele se antecipou e foi ao encontro. Ele que se moveu de compaixão. Ele que foi ao encontro do filho. Ele que se lançou ao pescoço do filho. Ele que beijou o filho. Foi o pai que fez isso. E o filho disse, o filho já havia premeditado o que ele ia dizer. Lembra? O que o filho diz? Vamos voltar um pouquinho. Ele disse: irei ter com meu pai e direi assim para ele: Pai, pequei contra o céu e ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus trabalhadores. Esse era o plano dele. Vou falar isso para o meu pai. Estou arrependido e vou falar isso. Mas o filho chega então nesse momento, depois de ser abraçado e beijado pelo pai, ele diz assim para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui tem um ponto. Ele ia continuar dizendo: faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas nesse instante, há uma interrupção, eu creio. O pai não quer ouvir mais. O pai já entendeu tudo. O pai não quer dizer também, né, o que você fez, você não merecia nada. Você, né, vai ter que aprender. O pai não fez isso. O pai interrompe, entendendo o momento,
E disse assim aos servos: traz depressa a melhor roupa para ele, e veste-o, e põe um anel na sua mão e sandálias nos pés. O pai restaura naquele momento a paternidade. Mas essa restauração é muito além do normal. Quando um pai naquela época coloca no seu filho, ele diz assim, a melhor roupa. Não é a roupa que ele já tinha, a melhor roupa. E anel na mão. O pai o imposta ainda de autoridade. Ele chega a uma posição ainda maior do que ele poderia estar. E o pai ainda continua dizendo, traz um bezerro cevado, mata e comamos e nos alegramos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Agora entra aqui o filho o outro filho, mais velho. Esse filho mais velho estava no campo e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E o servo disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas esse filho se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. O pai se preocupou com o outro e instava com ele. Entre, vamos nos alegrar. É isso que o texto diz assim, com o seu irmão. Mas o filho diz assim, pai, eu te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o mandamento. E nunca me desse um cabrito para me alegrar com meus amigos. Ele responde, vindo porém esses seus filhos, responde não, continua, e desperdiçou toda a sua fazenda com as meretrizes. Mataste o bezerro cevado? E o pai disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, esse contexto fala de um pai. Mas ele fala de um pai, que é pai de todos nós, o nosso Pai Celestial. Do posicionamento dele a nosso respeito. Ele como pai e nós como filhos. Um pai que apesar dos nossos erros, apesar de muitas vezes termos rejeitado ele, se alegra quando nos vê de longe. E quer abraçar o nosso pescoço e nos beijar. Quer nos colocar num lugar de honra. Quer estender a sua mão de favor, de graça, sobre cada um de nós. Eu não sei quem foi o seu pai. Se foi Gileade ou se foi Manoá. Eu não sei como você se sente como filho. Se você se sente Jefté ou Sansão. Mas eu sei de algo. Eu sei que esse pai não erra nunca. Esse pai abençoa. Esse pai abraça. Esse pai se compadece. Esse pai tem compaixão. Esse pai nos ama. Eu creio. E falo isso com ousadia aqui diante de vocês. Que Deus está trazendo esse tempo para cura. E para restaurar a paternidade. Quero ainda por fim a um último texto. Malaquias 4, por favor. Verso 5. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, através do seu profeta Malaquias, diz assim que antes que venha o dia terrível do Senhor, Ele vai enviar o profeta Elias. O mesmo espírito que havia em Elias. E esse espírito, ele dizia, um espírito que traz conversão do pai, em primeiro lugar, para o filho. E depois do filho ao pai.
Para quê? Com um propósito de não ferir a terra com maldição. Eu me peguei pensando sobre o que será que é isso? Terra maldita, o que que é? E a minha conclusão, não estou fechando aqui, mas a minha conclusão é a seguinte: a terra maldita é aquela terra que não produz nada. O agricultor lança a semente, ara a terra, lança a semente, para que advenha dela uma produção, uma colheita. E com essa colheita ele possa se alegrar, ter o seu sustento, celebrar a vida, criar os seus filhos, viver de forma plena. Eu creio que é isso que Deus está dizendo através do seu profeta nesse texto. Deus quer que a terra frutifique. Deus quer que a tua vida seja frutífera. Deus quer que a tua casa seja frutífera. Deus quer te abençoar. E para que isso aconteça, tem que haver uma conversão dos pais aos filhos. E depois dos filhos aos pais. Quando isso ocorre, se estabelece a bênção. A herança de bênção. Terra frutífera. Terra bendita.